aqui hoje, novamente, com uma convidada maravilhosa. Novamente, porque é um novo vídeo. A gente gravou um outro vídeo aqui pro canal, em que a gente contou um pouco mais sobre a nossa história com relacionamento abusivo e como que isso impactou na construção do nosso negócio. Nós duas temos negócios que focam em impulsionar outras mulheres e ajudar elas a conquistar essa independência, a liberdade, a autonomia. Nesse outro vídeo a gente contou em detalhes que a gente viveu, um pouco mais das nossas experiências, que foram um pouco diferentes, mas tem muitas coisas em comum. A gente se apresentou também, então o que eu recomendo é que você assista outro vídeo primeiro. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer tipo um bate-bola com algumas perguntas específicas, que nosso objetivo aqui agora é trazer alguns conselhos que a gente daria pra quem tá passando por esse relacionamento abusivo, é trazer um pouco da nossa experiência, do que a gente viveu, e com foco sempre em ajudar mais mulheres a, de fato, terem essa liberdade que a gente tanto busca. Primeira pergunta: quando você identificou que estava em um relacionamento abusivo e quando aceitou? Pra quem viu o outro vídeo, né, viu que existiram as agressões psicológicas e verbais por muito tempo, até que existiu uma física, e mesmo com essa física eu não consegui identificar. É difícil. Parece uma coisa complicada, a gente até vai falar um pouco sobre isso, mas mesmo assim eu olhei e falei, não, foi um episódio só, não, calma, isso não significa. Eu nem passava na minha cabeça direito. E tanto que, depois que aconteceu esse episódio que eu fiquei noiva, foi depois, e continuei morando junto, enfim. Então ao todo foram 3 anos e meio de relacionamento, e eu só fui perceber na terapia depois de terminar. Você acha que ainda foi difícil, mesmo conversando na terapia, Sim. Foi difícil aceitar? Não é que foi difícil aceitar, na verdade foi um momento em que eu mesma, na terapia, me deu um clique e eu perguntei pra minha psicóloga, eu vivi um relacionamento abusivo, né? Aí que ela virou e falou, sim, você vivia. E aí que eu falei, cara, foi eu descobri, sabe? Porque ela falava que ela não poderia me dizer, né? De fato, ela não poderia usar as palavras, então ela me orientava, me guiava, mas até com ela me falando, nada. Então fui eu realmente perceber. E você? Também na terapia, pra eu realmente conseguir usar essa palavra e entender relacionamento abusivo, foi difícil. E pra ser sincera, até hoje, eu cheguei aqui já te contando isso, né? Eu perguntei hoje pra minha psicóloga, eu faço terapia com ela 2 vezes por semana nos últimos 3 anos, então desde que eu terminei. E aí eu perguntei assim, vou gravar um vídeo com a Lua sobre relacionamento abusivo, o que você acha? Você acha que eu falo, me refiro ao meu relacionamento como abusivo ou tóxico? Ela, abusivo, exclamação, exclamação, exclamação. Nossa. Então assim, é difícil. Eu acho que a gente se sente até de certa forma, eu pelo menos me sinto até de certa forma envergonhada. Não sei se seria envergonhada a palavra, mas desconfortável, porque parece que eu tô assim apontando o dedo e falando abusador, sabe? E aí, não sei. Porque a gente tem aquilo das coisas boas que aconteceram e às vezes minimamente parece injusto, né? Pô, apontar o dedo e falar, né? Deixa eu ler uma descrição do que é um relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo é definido como uma relação que apresenta abusos de ordem física e ou emocional. A relação se torna abusiva quando uma das pessoas utiliza o poder para manipular e controlar o outro. Por exemplo, controle do uso de roupas, amizade, redes sociais, ciúme excessivo, vitimização. Então, quando tem essa dinâmica de poder e de controle e uma das pessoas tenta dar as ordens. Eu vou até adicionar no dicionário, desculpa por tudo, mas... Não é dicionário, é um site. dicionário informal no site, mas eu acho que exercer esse controle também acho que pode ser caracterizado pelo descontrole de uma pessoa. Descontrole, falta de respeito, né? Falta de respeito, de demonstração de força, né, posturas agressivas. Então, também identifiquei na terapia, foi difícil e até hoje, né, eu perguntei pra ela isso, que termo que eu deveria usar no vídeo, porque eu queria estar realmente falando algo, eu ainda fico insegura, sabe? E uma coisa que acontece muito no relacionamento abusivo é você começar a duvidar das suas percepções, da sua versão da realidade, principalmente quando a outra pessoa faz aquele jogo de manipulação emocional, de você é culpada, você tá vendo o gatilho. Fiquei com trauma da palavra gatilho, que ele falava o tempo todo. Tipo, mas tem que ver qual é o gatilho, eu explodo, mas é por quê? Ai, sei lá, porque eu não limpei o sapato dele, sabe? Tipo, qualquer coisinha podia gerar um uau. E eu não sabia, eu lembro que uma vez eu até fiz a lista dos gatilhos, assim, tentando prever, mas era muito imprevisível. Então, assim, demorou muito, foram
Eu fiquei 4 anos e pouco no relacionamento, quase 5 anos. Não, 4 anos e meio também. Meu, 3 anos e meio. 4 anos e meio. 4 anos e meio. Percebi que tinha alguma coisa de errado e eu fui aceitando isso. Acho que meu ponto principal, o que eu aceitei no relacionamento é, ele não vai mudar. Mas eu acho que o que eu entendi, que eu aceitei, esse ponto de virada pra mim no relacionamento foi aceitar, ele não vai mudar. Então isso aconteceu no início de 2021. Eu consegui terminar, me senti bem pra terminar e de fato fazer isso. Dia 1º de agosto, eu sei porque eu comemoro a data até hoje. Então o que eu aceitei foi isso. Depois na terapia eu fui realmente entendendo relacionamento abusivo. Eu até pensava no tóxico, né? Porque parece mais leve, de certa forma. Menos na minha acusador, mente. né? Menos acusador. Eu tenho muito medo de ser essa pessoa. E isso também é complicado. Isso também é muito complicado, porque a gente fica com medo de falar sobre as coisas. E principalmente mulheres, num geral, né? A mulher fica com medo de falar quando foi estuprada, fica com medo de falar quando foi abusada emocionalmente, fisicamente, né? A gente tem medo de falar sobre as coisas, mas é importante a gente trazer esses temas, né? Então, a gente falar sobre relacionamento abusivo é sobre também a gente lembrar pra essas mulheres que elas podem usar a voz delas. Que tá tudo bem a gente falar sobre Encorajar as as coisas. pessoas a falarem. Encorajar as pessoas a falarem, até conversar umas com as outras, né? Compartilhar, como a gente fez sempre. Foi tão importante a gente poder falar sobre nossos relacionamentos uma com a outra e se abrir e compartilhar sobre como era a dinâmica e entender, tipo, você não merece ser tratada assim, e você também não. E a gente, tipo, identificar uma na outra era mais fácil, sempre mais fácil. Mexerica. Os gatos da lua. Por que não é só terminar? Por que é tão difícil sair? Sim. Eu já ouvi essa pergunta tantas vezes e eu nem levo pro lado pessoal. No início, pra ser sincera, eu me sentia assim muito burra, sabe? Como que eu não percebi isso antes? Como que eu não terminei antes? Eu sou fraca porque eu fiquei tanto tempo nisso? Ou... tipo, não parece tão simples olhando de fora, né? Se você assistir o primeiro vídeo, você vai saber algumas, tipo 0,0000001% do que aconteceu. Olhando pra isso hoje, eu também penso, tipo, poxa, não precisava ter passado por tudo isso, porque você não merece isso. Hoje eu consigo visualizar isso, mas quando você tá dentro da situação, é muito difícil. A sua percepção fica distorcida, você muitas vezes tem expectativas, a visão de conto de fadas, né, que era um amor. A gente é muito romântica. Muito. Você às vezes nem parece tanto, acho que você tem mais uma vibe de sou uma mulher independente do que eu. Eu sempre... Mas eu sou muito... Mas você também. Nós somos muito... A gente gosta do amor. Nossa linguagem A é o toque, a gente tá o tempo toque. todo aqui, assim. É isso, mas assim, então a gente fica presa àquela idealização e querendo fazer as coisas dar certo. Lembro que eu já escrevi até sobre isso no meu diário, que a vida toda eu sentia que eu ficava tentando fazer as coisas darem certo. Elas não simplesmente fluíam. Então eu via o amor como essa coisa que eu tinha que ficar ali persistindo, sabe? Eu tentava e acreditava muito quando ele falava que queria mudar, que não queria ser assim, que ele se sentia mal, pedia desculpa, falava que me amava. Então, esse é um dos fatores. Então, quando você tá dentro é sempre muito mais difícil e por muito tempo também teve a dependência financeira e depois, mesmo eu conseguindo ter essa minha independência financeira depois de um tempo, ainda era difícil porque eu também não me sentia tão capaz de ser uma mulher independente. Eu lembro também que ele falava assim, que eu nunca ia achar alguém que me amasse tanto quanto ele, e eu nunca ia achar alguém que nem ele. Hoje eu penso, graças a Deus, era esse o objetivo, sabe? Mas todas essas coisas ficam na sua mente e você vai ficando com medo, sabe? Eu era muito nova também quando eu comecei o relacionamento, eu tinha 18 anos, eu fiquei até os 23? 22? até os 22? Tem 26? Terminei um mês antes de fazer 22. Ou um mês antes de fazer 23. Acho que é um mês antes de fazer 23. Terminei um mês antes de fazer 23, claramente as duas de humanas. Então, assim, eu também era muito nova, eu nunca tinha morado sozinha, nunca tinha vivido sozinha e sentido, tipo, sou capaz de cuidar de mim mesma, né? Então, eu acho que tem muito essa construção também de que a gente sente que precisa de um homem, né? Então, acho que isso era algo muito forte pra mim. Muito forte também na cultura na qual eu fui criada. Todo mundo também, né, amiga? Acho que isso é uma coisa imposta por nossa sociedade toda. Sim. Acho que esses são alguns dos fatores. Eu também não conversava com as pessoas contando de fato o que tinha acontecido, as brigas, as coisas, então era difícil até que alguém pudesse me falar algo, sabe? Eu ficava ali tentando e eu
não queria enxergar que aquilo não ia mudar, que não ia dar certo. É muito difícil pra mim aceitar que alguma coisa não vai dar certo, que eu preciso desistir de algo que eu quero, sabe? Então, eu não queria que ninguém me falasse pra desistir. Com isso você vai ficando, e quando você vai ver, passam anos e você não se dá conta de que tudo isso passou. Na verdade, você falou muito do que eu ia falar, no sentido de você fica meio cega, você fica com muita esperança, porque você gosta da pessoa. Você não entra em um relacionamento sem gostar da pessoa. Então você gosta, você acaba vivenciando outras coisas que você não queria vivenciar, só que você se apega às coisas boas, às partes boas, e isso acaba passando uma maquiagem na parte ruim. Você se apega à idealização de construção de família que é imposta. No meu e no seu caso, nós duas moramos com a pessoa, então quando você tem também uma mudança física, um dia a dia, e você se imaginar construindo isso sozinha, vivendo isso sozinha, principalmente pra quem nunca tinha morado, porque eu morava antes com a minha mãe, você morava com seus pais, não morava com a sua mãe? Minha mãe e meu padrasto. Com a sua mãe e seu padrasto. Morava com a minha mãe, com meu padrasto, com meus irmãos também. Então a gente morava com a nossa família, não tivemos essa experiência de morar sozinha antes, pra entender que, nossa, não, a gente daria conta. A gente fica bem sozinha. A gente fica bem sozinha, gente, sério. É difícil você acreditar em algo que você nunca viveu, acreditar que você é capaz de algo que você nunca fez. E quando você tá vivendo dentro de um relacionamento abusivo, pra quem vê de fora, é fácil. Hoje a gente olha também, a gente fica, nossa, por que eu fiz alguma coisa antes, enfim. Mas, por exemplo, eu sempre falei, eu andava muito de ônibus na época que eu trabalhava em empresas. E eu sempre via casos de assédio no ônibus, de um homem que passava a mão de um homem, que fazia alguma coisa com a mulher, de se tocar no meio do ônibus, encostava, enfim. E eu olhava aquelas coisas e eu falava, você tá maluco? Não, se um dia alguém faz isso comigo, se encosta, faz alguma coisa, eu vou fazer um escândalo. Eu vou sair gritando no meio do ônibus. Eu sempre tive essa postura desde sempre. Uma vez aconteceu comigo, nessa época, inclusive, eu tava com ele. Aconteceu comigo, o ônibus tava muito cheio e um cara colar atrás de mim. Acho que eu te falei isso, não falei? Um cara colar atrás de mim e ele ficar, ereto, enfim, e ficar se roçando em mim. E eu me desesperei. Gente, eu travei. Tudo que eu falei que eu iria fazer, eu não fiz, eu não consegui. Você fica sem reação. E eu acho que quando você tá num relacionamento abusivo, agora voltando pro relacionamento, você também fica meio travada. Você também fica meio sem reação. Porque parece que, não, isso não tá acontecendo. É meio que uma tentativa, não sei se tem uma explicação até mesmo psicológica pra isso, deve ter, mas de você não olhar pra realidade que ela é e você construir uma nova realidade na sua cabeça. Então, na nossa nova realidade era isso, né? Vai mudar, vai melhorar. Ele pediu desculpa. Desculpas. Ele tá arrependido, ele chorou. Ele não é assim. Ele é uma pessoa boa. Exatamente. É complicado. E também vou ressaltar um ponto que é a questão financeira, que muitas pessoas hoje, isso é um índice muito grande, de mulheres que continuam em relacionamentos abusivos porque dependem financeiramente de uma pessoa. É uma realidade cruel. É por isso também que a gente tem negócios, nós duas temos empresas que ajudam mulheres a conquistarem essa independência através dos seus negócios. É o nosso propósito. É um pequeno trabalho, né? Você vai comparar com tudo que acontece no mundo. É um pequeno trabalho, mas é a nossa parte, sabe? A gente tá aqui hoje falando sobre isso, também é a nossa parte. Você tá ouvindo, é a sua parte. Você poder reproduzir esse vídeo pra alguém, mandar pra alguém, compartilhar, ou sei lá, comentar aqui embaixo, é a sua parte também, porque a gente tem que começar a falar mais sobre. Então hoje a gente faz isso pra ajudar essas mulheres a ter independência, mas ainda assim é um índice muito grande. Pra mim, no meu caso, também foi muito isso. Eu não tinha condição financeira pra sair. Então eu tive que esperar. Que impacto viver um relacionamento abusivo teve em você? Trauma. Necessidade de terapia. Gente, é muito complicado. Eu até anotei essa resposta porque... São muitas coisas. São muitas coisas, mas são coisas muito profundas. Porque assim, quando você vive esse relacionamento, a gente fala dele, conta pro terapeuta, conta pras amigas, fala não sei o quê. Quando você entra num novo relacionamento... Nossa... É muito complicado o trauma que isso deixa. E é muito difícil de você saber lidar com ele e de, nessa parte, você saber conversar. Porque, por exemplo, no meu caso, eu anotei aqui, eu não sei, assim, óbvio, estou trabalhando, é um processo terapêutico e várias coisas, enfim, mas uma coisa que me deixou muito... que mudou muito em mim, às vezes ter dúvida de identificar o que é um gatilho
num novo relacionamento. De que, opa, isso daqui não é legal, isso daqui pode me fazer voltar pra aquela vida que eu tinha que eu não quero, aquele relacionamento abusivo. E o que é um auto-boicote. E o que é um, opa, eu tô apontando o dedo, vou usar assim, mas só pra entender. Olhando pra uma questão e tô achando que isso já vai virar uma coisa gigante, e aí eu já corto, mas na verdade não é uma seria. Coisinha normal, não precisa se assustar tanto, né? O que é auto-boicote e o que é red flag. Quando você vive um relacionamento abusivo e você vai se relacionar de novo, essa é uma dificuldade. Aí a gente tem os traumas, aí a gente tem os medos. No meu caso, eu virei uma pessoa que pedi desculpa por tudo. Total. Porque o quê? Porque ele te culpava das coisas? Sim. E até hoje, você viu hoje, gente, tipo, ai amiga, não, calma, vai ser rapidinho, eu vou organizar as coisas. E eu, calma, tá tranquilo. E aí eu, tipo, ai, mas ainda tenho que me maquiar quando chegar em casa. Tá tudo bem. A gente, tipo, se justifica ficando nervosa e preocupada com como vai ser pra outra pessoa, tipo, até isso. E relações de amizade, de trabalho, de tudo. Então isso impactou muito nesse sentido. E pra você? Tem uma lista. Primeiro, vários traumas. Antes, uma coisa que eu preciso falar, né? Muitas dessas coisas se intensificaram, mas várias vinham também da época com meu padrasto. Porque meu padrasto, ele era completamente tóxico, abusivo e surtado. Com a sua mãe, com você também? Com minha mãe, comigo, com as minhas irmãs. Então, muitas dessas coisas já vinham dessa época. Então, se intensificaram muito, sabe? Às vezes eu vejo que coisas estão conectadas e muitas outras surgiram também. Então, tiveram traumas que se intensificaram, que já existiam. E muitos outros foram criados. Evitação de conflito, medo de conflito, ter que ficar me justificando, medo de falar qualquer coisa que eu não gosto ou que eu não quero, querer ser aquela pessoa que agrada o tempo todo, ficar ensaiando mentalmente as coisas antes de falar. Eu faço isso até hoje, é muito bizarro. Às vezes eu fico assim, quando eu tenho que ter uma conversa, às vezes não é nenhuma conversa difícil, eu já acho que vai ser uma conversa difícil, eu já acho que pode gerar um conflito, eu já acho que a pessoa vai se sentir mal, que a pessoa vai me culpar, que a pessoa vai achar que eu tô atacando ela, porque era a minha realidade. Às vezes escrevo texto e aí mando pra minha melhor amiga, peço pra ela editar, e aí eu fico tipo, e aí pensando uma semana, falo com minha terapeuta, escrevo no diário e depois consigo falar com a pessoa. Muito. Pra relações de trabalho, pra relações de amizade, pra relações de relacionamento. Meu namorado atual, ele tá, nossa, me ajudando muito. Porque assim, cada vez, isso foi uma coisa que minha psicóloga falou também, eu ficava com tanto medo assim, e ela falava, Rafa, você tem que falar. Quanto mais você fala e você vê que não acontece nada, tipo, você fala com medo e aí você vê que tudo bem, a pessoa não surtou. Você fala de novo com medo, a pessoa não surtou, você vai ficando mais calma, sabe? Então agora eu já tô muito mais tranquila também pra falar assim, tipo, não, tô cansada, quero ir embora, sabe? Coisas simples, ou não, eu não vou dormir agora não, você pode dormir ou eu vou ficar aqui. Depois eu vou lá e dou beijinho, né? E aí volto. E é isso, sabe? Então, eu tinha medo de muitas coisas, então eu fui aprendendo a, de fato, ficar mais tranquila em relação a isso, depois, né? Eu fui desconstruindo também muitas crenças e padrões na terapia. No relacionamento, eu também duvidava muito de mim, das minhas percepções, me sentia culpada com tudo, porque tudo a culpa era direcionada pra mim. Então também foi algo que eu fui muito desconstruindo. Fiz muita terapia, ainda faço, vou continuar pro resto da minha vida, eu amo terapia. Se eu pudesse fazer todos os dias, minha terapeuta que não deixa. Lid, se você estiver assistindo isso, repensa. Mas... E me atende também. Ela é maravilhosa, ela é perfeita. Então, teve muita coisa, mas eu acho também que, assim, foi uma situação tão intensa e eu me senti que eu me perdi tanto de mim, eu me deixei tanto de lado e eu fui jogando tantas coisas pra debaixo do tapete e me violando de tantas formas, aceitando coisas que eu não merecia. Eu sinto que também foi assim, cheguei no fundo do poço, o fundo de tudo que eu conseguiria suportar, e aí eu falei, olha, eu tenho que resolver vários desses padrões familiares, inclusive, que eu fui aprendendo ao longo da vida, de servir, de querer agradar o homem, de querer cuidar do homem, tipo, tá, e quem cuida de mim, sabe? Inúmeras coisas, assim, de ficar me preocupando muito com ficar chato, com não ser o tempo todo agradável, boazinha, tipo, boa menina, sabe? Síndrome da boazinha, total. Sim. Então, eu acho que essa relação abusiva, ela também teve essa coisa de foi tão ruim, foi tão traumático, óbvio, tiveram coisas boas? Sim, tiveram muitas coisas boas, senão não tinha ficado quase 5 anos, né?
Então tinha muitas coisas boas, mas também tiveram coisas muito ruins pra mim e que me geravam muita ansiedade. Então, assim, eu percebi que eu precisava, inclusive, voltar até pra antes disso, né? E olhar muito profundamente de por que eu aceitei isso por tanto tempo. Quais foram esses padrões que eu tinha e que eu ia aceitando as coisas e tentando mudar e acreditando que eu poderia fazer o esforço, né? E que eu tinha que entender sempre e tudo mais. Então, eu também voltei pra essas crenças e padrões antigos. Falei, não, quero mudar. Nunca mais vou ser assim, sabe? Então eu também sinto que isso também teve esse impacto de dar um chacoalhão em tudo. Em tudo. Como isso impactou no seu negócio na época em que você estava no relacionamento? Eu acho que tinham dois polos, assim. De um lado, eu ficava com aquela ressaca emocional, me sentindo drenada, sem energia, sem ânimo de aparecer pra uma câmera e falar oi, gente! Sabe? Então, assim, acabada, muitos dias eu tava assim, gente, só queria dormir o dia inteiro e ansiosa então eu ficava muito drenada. Mas de outro lado, isso também eu usava como um fogo. Toda essa indignação, frustração, raiva que às vezes eu tinha com a situação, me sentir impotente ali, eu queria mostrar pra mim mesma que eu tinha potência, podia tocar pessoas, que eu podia realizar algo, criar algo meu, que era muito um lugar também de desabafar, muitas vezes, de uma forma que as pessoas pudessem se identificar, de uma forma, no início, não tão vulnerável. É muito difícil você se abrir assim e falar, tô me sentindo uma merda hoje, não queria estar fazendo essa live. Você não vai fazer isso, é o seu trabalho, né? Então, muitas vezes eu vestia a máscara, mas eu também acessava muitas emoções e escrevia um pouco mais sobre aquilo, então eu conseguia sentir que eu não estava sozinha com as pessoas. Então, de um lado, eu sentia drenada, exausta. Sabe quando você briga com a pessoa que você ama muito, ou no caso a pessoa briga com você? Eu nunca iniciei uma briga, gente, no relacionamento, juro pra você. Eu nunca iniciei uma briga no relacionamento. Então, assim, quando você briga com uma pessoa que você ama muito, e aí vocês não resolvem a briga na hora, como que você se sente? Vai trabalhar depois disso. Tipo, tem uma briga horrível com a pessoa que você ama muito, e aí depois vai trabalhar. Como que fica a sua mente? É assim. Agora imagina isso quase todo dia. É isso. No meu negócio, eu me sentia drenada. Gente, eu fiz um lançamento no meio de uma das brigas catastróficas. Eu ia falar junto com uma outra. Com estratosférica. Juntei. Eu criei uma palavra. Catastrófica. Inclusive, a Camila, que era minha estrategista na época, ela tava dormindo no meu sofá e ela presenciava e ela mesma olhava pra minha cara, tadinha, é que assim, é complicado. Existe também, eu vou fugir um pouquinho da pergunta, mas rapidinho. Existe também muito um receio de quem tá do seu lado, te acompanhando, de falar, oi, tudo bem? Você vive um relacionamento abusivo, você sabia? Tem gente que fala, você teve uma amiga que simplesmente falou na cara que eu não gostava dele. Mas eu tive uma que xingou ele todo, gritou com ele na rua. Foi maravilhoso. Palmas pra essa amiga, muito obrigada. Maria Clara, te amo. Até eu. Obrigada. Obrigada também. Então é muito complicado. E ela viu isso e ela não me falou. Sabe? E eu tava no meio de um relacionamento, de um lançamento em que eu tava fazendo lives enormes, em que eu tinha me programado meses inteiros enormes pra fazer aquilo. E dentro de casa era isso. Era tipo, ela tava me ajudando, então a gente tava trabalhando ali, só que ele também estava ali, numa situação bosta. Ai, gente, olha, eu não consigo nem lembrar. Mas enfim, de qualquer forma, pra dizer que me drenava. Então eu tive que tirar uma energia, eu não sei da onde. Eu acredito muito em espiritualidade, então eu pedia muita ajuda pra que eu pudesse conseguir fazer essas coisas, porque eu sabia que muitas mulheres estavam também dependendo desse conteúdo que eu tava dando, que era um lançamento, era um conteúdo gratuito, né? E eu pedia força pra isso, por elas, por mim também, pra eu conseguir sair daquilo, porque era a questão financeira que tava naquele momento mais me impedindo. Por outro lado, também esse lado de isso me impulsionou, mas me impulsionou numa forma... Você se impulsionou a partir da situação. Eu me impulsionei, exato. Mas, gente, é mais assim, eu fugia da realidade focando no meu trabalho. Então eu trabalhava todos os dias, o tempo todo, madrugada, de manhã, de tarde, de noite. O meu prazer era o meu trabalho. A única forma de eu sair daquela merda que eu vivia era trabalhando. A gente tava no meio da pandemia, então não tinha sair, né? Então, cara, é assim que impactou. Na Digi, em tudo. E foi foda.
Resumindo. Eu lembrei que uma vez eu tive uma crise de ansiedade logo antes de um lançamento de um e-book. Fui fazer um e-book pra Black Friday, escrevi um e-book inteiro no final de semana. Aí mandei pra designer, a gente fez a campanha da Black Friday assim, 2 semanas. Ela montou todo o e-book, fiz criativo, um monte de coisa, planejou o lançamento inteiro. E eu tive uma crise de ansiedade. Quando a gente tem uma crise de ansiedade, eu tenho ansiedade, tá? Aqui diagnosticado. Quando você tem uma crise de ansiedade, você quer ir pra perto de algo que te traz conforto, né? Então eu lembro que ele tava dormindo no quarto e eu tava na sala trabalhando e eu fui toda, tipo, tremendo, assim, e depois de ter ficado sentada no chão do banheiro, assim, eu fui pro banheiro, sentei no chão do banheiro, fiquei tentando ficar na pia, assim, sentei, assim, tava ouvindo um zumbido, uma coisa estranha e me sentindo fraca, tonta. E aí depois eu fui pro quarto, eu deitei na cama, assim, fui, tipo, encostar nele, assim, tipo, sabe? Eu te lembro que ele conforte, tipo, não tô bem, né? E aí eu lembro que ele brigou comigo porque eu acordei ele. E eu, tipo assim, eu tô tendo uma crise de ansiedade, sabe? Próxima pergunta. Você acredita que isso ainda impacta no seu negócio hoje? Pra mim, sim. Foi por causa do meu negócio que eu consegui sair. Então, é uma coisa que eu me lembro sempre. Foi por causa do meu negócio que eu consegui sair e vir pra esse lugar que a gente tá aqui gravando, que é o meu apartamento. Em São Paulo, que, meu, é um lugar que, cara, é meu, é minha cara, eu comprei as coisas, eu consegui, tipo, montar uma casa, sabe? Então, toda vez que eu olho pro meu trabalho, pra minha casa, tudo que você tem. Tudo que eu tenho, absolutamente tudo. Porque quando aconteceu, eu terminei e no dia seguinte, uma mulher da imobiliária falou: eu tenho um apartamento que eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. Ela usou essa palavra. E eu, no dia seguinte... Eu lembro disso. Você lembra disso, amiga? Eu visitei aqui e no dia seguinte eu peguei a chave. É verdade! Foi tudo como tinha que acontecer. Eu peguei a chave, tipo, eu terminei no dia seguinte eu tava com a chave na minha mão. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. Então, isso impacta não só no meu negócio, impacta tudo. Claramente me impacta várias formas negativas, então às vezes essa questão que a gente falou, do pedir desculpa, do se dificuldade de relacionamento, mas impacta numa forma boa também de visualizar o que eu conquistei. Onde você chegou. Onde eu cheguei. O que eu fiz pra chegar. O que você fez pra não chegar. Não foi lá porque o relacionamento fez eu conquistar isso. Não. Trabalhou que não. Que nem uma condenada. Mas é mais isso, assim. Então isso impacta positivamente nesse sentido. No meu dia a dia, no trabalho, em relação a conversar com o cliente, me expor nas redes sociais, fazer um conteúdo, etc. Graças a Deus, para mim, isso não impacta. Eu vejo que ficou de trauma mesmo mais com um relacionamento amoroso, que ficou mais profundo. E eu acho que isso é uma coisa que talvez a gente leve pra vida. Eu não sei, quero ouvir sua resposta, me fala. Eu também acho que é um lembrete constante. Por que eu faço o que eu faço? Tanto por mim, quanto pra outras mulheres, sabe? Então é constantemente na minha mente, lembra de por que a autonomia é tão importante? Por que independência financeira? Por que você precisa guardar dinheiro? Por que você precisa construir um negócio que é seu? Por que você precisa, independente do quão perfeito, meu namorado hoje, ele é perfeito, mas independente do quão perfeito ele seja, sempre se priorize, sempre olhe pra você. Então assim, você, né? É um lembrete constante de me priorizar a minha autonomia, defender a minha autonomia, sempre estar buscando ajudar outras mulheres em relação a isso, sabe? Através de todos os meus cursos, nosso trabalho, no geral, ele é completamente direcionado pra mulheres, né? Não é que, nossa, não vamos atender um homem, eu não pode ter um aluno homem. Até tem alguns homens, não tenho nada contra. Porém, tem alguns amigos, algumas até pessoas. Tem amigos também. Que são, sabe? Meu namorado até é homem, não tem nada contra. Sério, juro pra você. Acredita? Mas... Não recomendo. Não recomendaria. Se eu pudesse escolher, eu não ia gostar de homem, mas... então é um lembrete constante de lute por você e por outras mulheres, sabe? Ajude elas a construir algo que é pra elas. Mostrar o poder delas, a força delas, a coragem que elas têm. Encoraje elas de fato, sabe? Eu acho que se eu fosse resumir assim em algumas palavras, o que fica na minha mente sempre é encoraje as mulheres. Empodere elas. Mostre que elas têm autonomia, mostre do que elas são capazes. Então o meu trabalho é muito capacitar elas através dos cursos, das mentorias, principalmente mostrar que elas são capazes, sabe? Porque na mentoria normalmente a pessoa já tá num outro momento, né? A pessoa já tá, não tá necessariamente só querendo aprender com você. Ela já quer um direcionamento mais profundo, então. Mas assim,
em todos os momentos, todas as pessoas que chegam até mim, qualquer pessoa, qualquer mulher que eu conheço, é sempre nesse sentido de enaltecer ela, sabe? Nossa, você falou um negócio que me lembrou uma outra coisa, muito bem colocada, inclusive, porque enaltecer essas mulheres, trazer esse empoderamento, esse encorajamento, e também entender que elas mesmas também podem estar passando por uma situação. Então, Sim, por exemplo, a gente nunca sabe. Nunca sabe. Então, por exemplo, nos programas de mentoria, a Rafa tem mentoria, eu tenho mentoria, a gente ouve a pessoa, não só o negócio, Não né? só o negócio. Porque tudo impacta. Então, quando eu vou fazer um processo, ou vou atender alguém, etc., eu pergunto como que é o seu dia a dia, como que é o seu relacionamento, porque às vezes a pessoa, por exemplo, eu não tô conseguindo fazer tal coisa no meu negócio. Mas às vezes o motivo tá porque ela não tá se sentindo empoderada, corajosa, porque ela tá vivendo um relacionamento abusivo. Ou muitas outras coisas Ou também. muitas outras coisas também. Então, eu acho que ter passado por isso também me trouxe uma visão mais pra pessoa que eu vou atender e o que ela vive, sabe? Não é? Ai, como eu amo essa mulher! Imagina a gente dando mentoria juntas pra alguém. Comenta aqui embaixo se você quer uma mentoria minha e da Lua. Nossa, a gente vai ter que criar um negócio assim, sério. Não sobre relacionamento abusivo, sobre negócios, por favor. Não. Negócios. Próxima pergunta. O que mais te ajudou a conseguir sair do relacionamento? Gravar briga. Eu tenho várias brigas gravadas porque eu ouvia, quando eu decidi que eu queria terminar, eu ficava ouvindo as brigas. Tipo, eu nunca mostrei pra ninguém, inclusive. Eu só ficava ouvindo. Aconteciam as situações e depois ele falava não falei. Não foi assim. Foi porque você fez isso e isso. Porque você é assim, porque você nananã. Então, vem aquela manipulação emocional e com tanta, sabe, que você começa a se questionar, você começa a duvidar de você, da sua percepção, você começa a se sentir culpado, você começa a se desculpar. Quantas vezes eu me desculpei em briga que eu nunca fiz um line, sabe? Nunca levantei a voz, nunca. Eu não acredito nisso de trate as pessoas como elas te tratam, né? Eu acredito que você trata as pessoas com o que você tem dentro. Eu vou continuar sendo sempre a mesma pessoa, independente do quão escroto a pessoa for comigo, do que acontecer, eu vou ser a mesma pessoa. Eu também comecei a anotar as coisas que ele me falava, pra eu não esquecer, pra eu não deixar pra lá, pra eu não deixar minha mente me enganar, botando meu rose-colored glasses, né? Então não botar o meu óculos do mundo cor-de-rosa de que queria viver um relacionamento perfeito, achar o príncipe encantado e que eu idealizei na minha mente que ele era tipo meu salvador maravilhoso e imaginei nosso casamento, tinha pasta no Pinterest, imaginei a lua de mel, nossos filhos, tudo. Então assim, quebrar essa idealização foi muito difícil. E aí, escrever as coisas, ter esses registros. Ele falou isso pra mim. Ele me chamou de burra, incompetente, nananã. Ele falou que tava começando a ter raiva de mim, que ia me trair. Ele falou nananã. Eu tenho uma lista, ainda tá no meu iPad. E tenho brigas gravadas, eu ficava escutando isso. Então isso, sem dúvida, me ajudou. Ler aquele livro, É Assim Que Acaba, me ajudou muito, porque eu identifiquei muito, assim, tipo, opa, pera, tem uma coisa errada. Como é que ela aceita ser tratada assim? E eu tava me aceitando. Então ler esse livro ajudou muito, sem dúvida. Fazer Theta Healing me ajudou absurdamente. Começar a falar com as pessoas também. Então eu conversei com você, conversei com o Lucas, conversei com a Ju, com a minha amiga Mirella. Comecei a conversar com algumas pessoas, abrir um pouco mais do que acontecia. Ai, meu Deus. Gente, sério, não tem nada melhor pra autoestima do que quando um gato gosta de você. Não tem. Você se sente uma pessoa maravilhosa. Então é isso. Essas foram as coisas principais que me ajudaram. Quando eu paro pra pensar assim, o que mais me ajudou a sair do relacionamento abusivo, minha resposta é dinheiro. Dinheiro! Eu esqueci disso. Primeira coisa, dinheiro. Gente, dinheiro. Com certeza. Quem viu outro vídeo que a gente fez, viu que eu contei que eu acabei me tornando uma pessoa agressiva, não com ele, mas sozinha, porque eu comecei a ter excesso de raiva. Eu ficava pé da vida que eu tava tendo que passar por aquilo, e pra mim eu não via essa perspectiva de saída, enfim. Então eu socava a parede lá, queria rasgar o edredom, não sei o quê. Então, assim, a primeira coisa que me fez... É que eu acho que essa pergunta ela pode ter vários sentidos, né? Então, se for parar pra pensar no sentido de qual foi o opa, preciso sair disso, sabe? O que despertou pra você o nossa, preciso terminar, né? Você falou livro, você falou conversar, tal. Eu falaria, eu me enxergar no espelho e não me reconhecer. A gente é muito amorzinho, né, amiga? Quando você falou, né, eu não vou ser escrota com a pessoa, por mais que a pessoa seja escrota comigo, isso é um lema de vida pra mim. Eu sempre falo, eu não baseio a minha ação no erro dos outros. Você é muito positiva, tipo, energia muito boa, sabe? Vocês devem conseguir sentir através da tela, mas
assim, ela é muito, tá tudo bem, tá tudo ótimo, vamos se divertir, curtir a vida, tudo incrível, a gente consegue. É muito Sabe, isso. você é muito positiva, totalmente. Nós, né, amiga? Nós Você somos. também. Me ver dessa forma foi muito complicado, me olhar no espelho e não me reconhecer, ver que eu tava sendo uma pessoa que eu jamais seria. Ter que aprender a gritar de volta pra me defender, por mais que eu tenha aprendido na marra a me impor mais por causa dessa situação, eu jamais gritaria com alguém. Então eu me vi gritando de volta porque ele falava, eu tentava falar aqui, ele tava falando aqui. Aí eu subia um pouquinho pra ele me ouvir, ele falava aqui. Aí quando eu não eu falava aqui. Só que, gente, quando eu olhava pra onde eu estava aqui em cima, eu não sou aqui. Eu sou aqui, sabe? Então isso me trouxe um choque. Segundo sentido da pergunta, né? De então o que fez dar certo sair de fato foi o dinheiro. Dinheiro, com certeza, o dinheiro foi maravilhoso. Tanto que assim, eu terminei na sala, tinha acabado de decorar meu escritório todo, você lembra? Eu lembro, a minha tava lindo. Eu fiz projeto com arquiteto, eu comprei todos os móveis, eu passei desde dezembro, eu passei 8 meses montando escritório, fiz parede, pintei tudo, decorei, quadrinho, fiz quadrinho personalizado, tudo. Quando ficou pronto, eu terminei. Mas também, assim, nunca senti falta do escritório. Dia. Não senti falta da casa, não senti falta de nada. Eu não senti falta das coisas porque quando chegou o momento de virar a página, eu já tava pronta. Então eu terminei, entrei no closet, mandei mensagem pra minha amiga, falei, terminei. Aí voltei pra lá, eu falei, vou voltar lá terminar. E aí voltei lá, terminei de terminar. Aí entrei no banheiro, chorei um monte. Tava chorando já o tempo todo. Chorei um monte, mandei mensagem pra uma amiga, Maria Clara, a que xingou ele todo na rua. Maravilhoso. Eu fui pra casa dela, decidi, vou morar em São Paulo. Nunca tinha morado em outro lugar que não fosse Salvador. E aí, comprei a passagem pra mesma semana, me desfiz de quase tudo que eu tinha. Tipo, 80% das minhas coisas eu dei. Vendi, se não me engano, 3 móveis do escritório. O resto, tudo eu dei. Dei pra minha família, dei pra menina que trabalhava lá em casa, Giane, maravilhosa. Dei pra minhas vizinhas. Tipo assim, vem, gente, pega aí, o que vocês querem? Dei pra uma amiga minha, Catarina, foi me ajudar a desfazer o escritório, minhas coisas, empacotar tudo. Então assim, eu falei, vai, pega tudo. Eu não quero levar nada, eu quero sair com 2 malas, ir pra São Paulo, começar minha nova vida. Depois me mudar pra Europa, que inclusive hoje estou morando na Alemanha. Morei em mais de 7 países, viajei pra um monte e eu sempre quis fazer isso, mas tava deixando esse sonho de lado por causa dele. Ele não podia, por causa do trabalho e tal, enfim. Então eu ia tentando me convencer que eu não queria tanto, mas enfim. Então, dinheiro, sem dúvida, ajudou. Porque eu pude, beleza, quero sair daqui. Vou dar tudo bem. Depois do que eu precisar na minha vida eu compro de novo, não tem problema, quero ser nômade, vamos lá, não preciso de coisas. Vou morar na Europa e viver da minha arte no Instagram. No Instagram. Mas é a hipster chique. É a hipster chique, eu te falei. Hoje a gente chegou à conclusão de que o estilo da Rafa é a hipster chique. Mas, enfim, fica pra uma outra conversa. Eu acho importante porque traz uma noção de quanto dinheiro é importante, de quanto você se planejar, você guardar dinheiro, você não sair gastando, principalmente você mulher que tá vendo esse vídeo, você ter uma reserva, isso é muito importante. E é um pouco desconfortável no sentido de, não sei se você concorda, tá? Mas, tipo, não é a realidade de todo mundo. Também não era não minha. É. Também não era minha. Então, assim, eu vim... a gente veio as duas parcelando dívida da faculdade pra conseguir fazer as coisas. Exatamente. Se virando, trabalhando um monte pra tentar pagar a faculdade, renegociando todo semestre. Exatamente. Teve um semestre da faculdade de psicologia que eu perdi porque eu não conseguia terminar pra poder pagar a matrícula. Ai, amiga, exatamente. É muito igual. Trabalhei desde os 14, trabalhei cedo. Ainda assim, a gente tem um local de prioridade, privilégio hoje. É um local de privilégio. A gente tem acessos, a gente tem recursos. Sim. Que por mais que a gente tenha vindo desse lugar que jamais a gente imaginaria viver hoje o que a gente vive, ainda assim é mais do que muitos. É levemente desconfortável falar dessa forma assim, mas ao mesmo tempo é a realidade. Então a gente tem que trazer o que é de fato. E trazer então o olhar para essa consciência da educação financeira, da mulher realmente ter o seu dinheiro, ter as suas coisas. E quando só isso vai realmente conseguir mudar uma coisa que tá enraizada há muito tempo.
entender o que você pode fazer dentro do seu cenário, né? No nosso vamos trabalhar que nem umas doidas pra juntar dinheiro e poder fazer o que a gente quer dentro da nossa vida e viver em paz. Nossa. Última pergunta. Que conselho você daria para a sua versão de 5 anos atrás? Eu vou dar um conselho rápido, porque se eu voltasse no tempo, eu imagino que provavelmente eu teria um tempo muito rápido pra voltar no tempo, entendeu? Na minha cabeça isso faz sentido. Na minha cabeça seria assim, poucos minutos. tipo, vai lá, já faz vai acabar. não sei. O túnel do tempo, assim, já vai fechar e eles têm que voltar, porque senão você vai ficar preso no passado. Tipo isso. É que pra quem já assistiu Vampire Diaries? Já, eu sei. Então é mais isso, entendeu? A Bonnie ela tá fazendo um feitiço pra eles voltarem lá pra um entendeu? É rapidinho. Assistiu. Então depois tem que voltar rápido, voltar senão rápido. você mexe com todo o túnel do tempo. Mas olha que coisa louca. É exatamente. Eu não pensei em falar esse exemplo, mas você falou agora essa frase. Senão você mexe com toda a linha do tempo. Tá pegando? Sim, peguei. Tá. Eu falaria assim, pra minha versão de 5 anos atrás, ponderar mais as coisas, se impor mais e não deixar que aquilo que tava acontecendo mudasse ela, afetasse ela no sentido de mudar quem ela era, o comportamento dela e etc. Só que eu tenho uma frase que eu gosto muito que chama confie na sua intuição, confie no seu processo. Eu vou ser muito sincera com você, amiga, e com vocês que estão assistindo. Eu não faço ideia. Se alguém me perguntasse assim, ó, se você pudesse apagar o que você passou, pudesse não passar, voltar no tempo, não passar, você faria isso? Você sabe que eu não sei responder? Eu não sei responder. Sinceramente falando. Eu sei que eu não faria. Porque eu sei que essas coisas me tornaram a pessoa que eu sou em diversos aspectos. Mesmo as piores experiências que eu tive, todas essas coisas me tornaram a pessoa que eu sou. Construíram a mulher que eu sou, as minhas crenças, os meus valores, meu propósito. Teve esse impacto e eu gosto muito da pessoa que eu sou hoje. Então eu não mudaria. E eu sei que eu fiz meu melhor. E você também, tenho certeza. A gente fez nosso melhor. Então assim, esse conselho não é no sentido de faça as coisas diferentes, a gente não pode voltar no tempo, e a gente fez o melhor que a gente podia. Eu acho que fazer as pazes com isso também é muito importante. Saber que assim, Lua, você fez o que você podia. Você se defendeu do jeito que você poderia. Você trabalhou pra caramba. Você, sabe? E eu também. Eu tenho total certeza disso. A gente seguiu o nosso tempo. A gente precisou de tempo pra aceitar as coisas, pra quebrar as outras idealizações, pra processar as coisas, pra, sabe? Construir a força, enxergar a nossa força, construir nosso negócio. Então, assim, a gente fez o nosso melhor. A gente dá esse conselho, mas sabendo que orgulhosa também da Lua, orgulhosa da Rafa. Sim, isso sempre. Chorando. É que é pesado, gente. E quando eu pensei aqui agora, tipo assim, você viveria isso, tipo, apagaria isso, quando você me traz nesse lado, nossa, de jeito nenhum. Porque às vezes eu penso até que não sei nem se eu estaria com a Digi hoje, assim, da forma que foi, tudo que eu conquistei na Digi eu teria conquistado. Eu acho que as coisas que são pra ser suas, elas vão ser suas. Eu também acho, mas ainda assim, com esse propósito tão forte, Sim. com essa necessidade de enxergar essa mudança, de trazer essa autonomia e essa liberdade pra mais mulheres, por conta disso, eu acho que isso acaba virando uma motivação muito grande. Então, não sei se seria dessa forma. Aí, sendo bem sincera, é um papo, né, amiga? Não tem uma resposta certa e errada. Mas aí, quando eu paro pra pensar no que isso também me gerou de coisas ruins, não só no passado, mas pra hoje, sabe? Trauma, essa questão de, tipo, ansiedade, não sei o quê. Aí, às vezes, eu fico... Não, é muito difícil. É muito difícil. É bem difícil. É muito difícil. Mas, ainda assim, tipo, eu também sou muito orgulhosa da mulher que eu sou. Eu acho que a gente tem que se orgulhar muito de quem a gente foi naquela época também, porque a gente deu o nosso melhor. Mas da virada que a gente deu na vida, sabe? Sim. De ter conseguido enxergar, de ter conseguido sair, de ter chegado onde a gente tá hoje, podendo falar sobre isso hoje, escolhendo gravar um conteúdo sobre isso hoje. Ele tá comendo meu livro? Tá. Mas só de a gente tá falando sobre isso e a gente ter esse orgulho de quem a gente foi, do que a gente se tornou, eu vejo que então é algo que nós, através do que aconteceu, nos proporcionamos criar algumas coisas boas, né? Eu acho que, na verdade, nós somos pessoas boas. Independente do que a vida jogue na gente, a gente vai sair melhor. A gente vai aprender, a gente vai olhar pra gente, a gente vai fazer terapia, a gente tá disposta a olhar no espelho e pensar o que eu posso melhorar, o que eu posso aprender, e a gente tá disposta a crescer. A gente tem a mente aberta pra crescer. E eu acho que talvez então, esse seja um conselho pra você que tá assistindo. Com certeza. E pra gente, sei lá, ter esse pensamento, essa resiliência. Tem mais algumas coisas.
o que eu falaria. Escreva diário. Foi quase que uma catarse pra mim quando eu cheguei aqui em São Paulo depois de ter terminado e comecei a escrever no meu diário. Juro, teve um dia que eu escrevi por 9 horas seguidas. Eu não conseguia parar de escrever, eu não conseguia parar. Porque assim, eu joguei tantas coisas pra debaixo do tapete, as minhas emoções, o que tava acontecendo, os meus pensamentos, que depois quando eu consegui olhar era tipo, eu quero entender tudo. Eu quero processar tudo. Meu Deus, como é que eu nunca enxerguei isso dessa forma? Então, escrever diário, parar de jogar as coisas pra debaixo do tapete, eu escrevi também, stop. Ignorar a realidade não vai mudar ela, né? Então aceitar, mesmo que você... Assim, às vezes a gente acha que, depois que eu entendi que é um relacionamento abusivo, beleza, vou terminar agora. Pronto, tchau! A gente sabe que muitas vezes a realidade não é assim, por infinitas questões. E isso que a gente nem tinha filho. Imagina quem tem filho. Então, assim... ignorar a realidade não vai mudar. Pelo menos tenta aceitar, olhar pra ela, não tenha medo de encarar ela. Você é forte, você consegue encarar essa realidade. Então encara ela e se planeje pra sair. Então mesmo que você fique, não tem problema você ficar mais tempo se você tá precisando se preparar emocionalmente, começar a se desvincular emocionalmente, se preparar financeiramente, montar um plano de ação no Trello, planejar o que você vai fazer da sua vida. Não tenha medo de fazer as perguntas certas pra identificar a situação. Nossa, isso é muito bom. Esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, eu li em São Paulo depois, aqui em São Paulo, né, depois que eu já tinha terminado. Esse capítulo do meu livro tá todo marcado e eu reli ele esses dias, aqui, né. E as palavras que as mulheres mais precisam em situações semelhantes às descritas na história do Barba Azul são as seguintes. O que está atrás da porta? O que não é como aparenta ser? O que eu sei no fundo de mim mesma, eu preferia não saber? Que parte de mim foi morta ou está agonizando? Aí tem aqui, né, todas as perguntas são chave. E é muito provável que as respostas a essas 4 questões apareçam manchadas de sangue. Isso é conectado com o que nesse conto do Barba Azul. É um capítulo super curto dentro desse livro, que é maravilhoso. Eu já reli ele algumas vezes. Ele é denso, bastante coisa, você vai pausando, processando, mas eu acho que assim, não tenha medo de fazer as perguntas e olhar pra realidade. Porque eu tinha medo, eu não sentia que eu era capaz de lidar com a realidade. Então eu fugia pro meu mundo da fantasia. Isso sempre foi um padrão meu. Você só vai se sentir capaz de viver sozinha vivendo. Eu falaria também pra mim, você só vai se sentir capaz de viver sozinha quando você de fato fizer isso. A gente só vê do que a gente é capaz quando a gente faz. Também, para de achar que ninguém vai te amar. Você vai achar muitas pessoas maravilhosas. Tem muito homem no mundo, principalmente na Europa. Mulher também. Mulher também. Acredite na sua força, acredite na sua coragem, acredite na sua capacidade, sabe? Então... sem dúvida eu falaria isso. Amiga, você arrasou. Tipo, leve o tempo que você precisar. Uma música fala, Se a Veste Não, da Tássia Reis. Fala, chore se quiser chorar. Então, deixa desaguar, mas saiba que um dia, né, tipo... leve o seu tempo pra precisar terminar, sabe? Eu levei o meu tempo e eu sei que eu terminei quando eu consegui terminar. Mas eu poderia me fortalecer mais. Okay. Não, desculpa. Nossa, me trouxe um insight agora, porque isso é muito importante. Você terminar quando você está pronta e se sente preparada, enfim, quando você quer, enfim, é muito importante. Quando a gente faz isso pelos outros, vamos supor que tem alguém que esteja falando, isso daí que você vive tal coisa, isso daí que você vive tal coisa. Às vezes a gente às vezes, não, as chances são de que se você termina por causa de outra pessoa, você volta. Você mantém, você prolonga ainda mais esse ciclo. E aí, pra uma segunda vez que você precisar terminar, porque aí não vai ser mais por causa da pessoa que te avisou nada, vai ser aí finalmente você enxergou e você vai... Aí vai gerar mais medo. Porque vai gerar aquilo de, eu tentei, terminei, mas a gente voltou porque a gente se ama. Então calma, deixa eu ficar mais, porque vai, sabe? Então foi bem importante. E não se culpe também por precisar de tempo pra recuperar essas forças. Eu li também nesse livro. Esses dias que eu tava relendo, eu falei com ela que tava relendo, mas assim, às vezes também tem esse momento que você precisa... Você tá tão exausta emocionalmente, você tá tão drenada, que você precisa tirar uma força do não sei da onde, pra você fazer ainda uma mudança na vida. Então assim, a gente tinha negócio, lançamento, curso, produto. Quando eu terminei, em um mês eu tinha um lançamento de um produto novo. Eu tava gravando, tava fazendo um curso novo. Nos 6 meses que eu fiquei morando em São Paulo, antes de me mudar pra Londres, eu gravei 2 cursos gigantes. Gravei 2 cursos, tava fazendo aula ao vivo, fiz lançamento, live, um monte de conteúdo, campanha, tráfego pago, gerindo uma equipe. Nessa época, tava com umas 10 pessoas trabalhando comigo. Ainda tinha que, gerir equipe, a líder tem que estar lá, tem que estar bem, alunas. Então, assim, a gente não
pode parar a vida pra fazer isso, né? Então a gente tem que tirar uma força pra fazer uma mudança de casa, de vida, se adaptar a um lugar novo. Eu mudei de estado ainda, meu Deus do céu, depois de país e fazendo lançamento, gravação, um monte de coisa, um caos. Então assim, tem que tirar uma força ainda pra fazer isso. Então não se culpe respire também por precisar de tempo, por precisar planejar, por precisar se fortalecer emocionalmente, sabe? Nossa, perfeito. É isso. Esperamos que esse vídeo então tenha ajudado vocês de alguma Ele veio forma. Se vocês quiserem compartilhar a história de vocês também nos comentários, pode compartilhar. Vamos amar. Posso deixar aquele canal aberto também, né? Claro. Do direct. Claro. Então, se não tiver com quem conversar, quiser conversar com a gente sobre esse assunto, sobre relacionamento abusivo, nosso Insta está aqui. Ah, eu vou deixar também aqui o Insta da Lua. Canal no YouTube. Vai voltar quando? Agora. Vai? Aham. Eu quero. Vou deixar o canal dela também linkado aqui. E é isso, esperamos que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Queremos muito ouvir o que você achou, se você já viveu algo parecido, conselhos que você daria pra sua versão do passado, se quiser responder alguma das perguntas também. A gente vai amar poder ter essa troca com vocês. Esse é um vídeo, esses vídeos que a gente gravou juntas eram vídeos desconfortáveis pra gente, mas que a gente queria fazer com vocês, né? Então... E acabou sendo... muito bom também, né? A gente poder conversar sobre isso depois de tanto tempo, depois de 3 anos. no meu caso já faz 4 anos. 4 anos. É 4 verdade. anos. Meu Deus. Que terminou. Mandar um bolo pra você. Ah, me manda. Mando. A gente tem que ver a data. Amiga, pior que tá chegando. É dezembro. Eu sei quando... Eu te mando o bolo. Eu vou postar Freedom Day. Freedom Day, bota na agenda. Vou Sim. postar. Nossa, gente. Então, um beijo e até a próxima. Tchau!